João, a notícia. Bom, a gente segue com essa informação. O gabinete do ministro Alexandre de Moraes afirmou que o Tribunal Superior Eleitoral possui poder de polícia e que não houve irregularidades nos pedidos feitos pelo ministro aos órgãos do tribunal no contexto das investigações dos inquéritos das fake news e das milícias digitais. A declaração do gabinete ocorre em resposta a uma reportagem publicada pelo jornal Folha de São Paulo ontem, terça-feira. Segundo o jornal, o gabinete do ministro utilizou mensagens informais para solicitar que a Justiça Eleitoral produzisse relatórios que fundamentassem decisões do inquérito das fake news no Supremo Tribunal Federal. As mensagens, trocadas via WhatsApp por auxiliares de Moraes entre agosto de 2022 e maio de 2023, revelariam um fluxo de comunicação extraoficial entre o STF e o TSE. Os bolsonaristas investigados no inquérito sobre quem Moraes pediu relatórios tinham postado ataques à lisura da eleição de 2022 e a ministros do STF, além de incitar militares contra o resultado das urnas. Em nota, o gabinete esclareceu que ao longo dessas investigações, diversas determinações, requisições e solicitações foram encaminhadas a múltiplos órgãos, incluindo o TSE. Conforme o gabinete, o tribunal tem competência para elaborar relatórios sobre atividades ilícitas, como desinformação, discursos de ódio eleitoral, tentativas de golpe de Estado e atentados à democracia e às instituições. A nota do gabinete de Moraes afirma que os relatórios elaborados pelo TSE, no exercício do poder de polícia, apenas descreviam de maneira objetiva as postagens ilícitas realizadas nas redes sociais, diretamente relacionadas às investigações de milícias digitais. Esses relatórios foram incorporados às investigações e inquéritos em curso no STF, com ciência da Procuradoria-Geral da República. O gabinete enfatizou que todos os procedimentos foram oficiais, regulares e devidamente documentados. Ainda de acordo com a reportagem da Folha de São Paulo, os relatórios elaborados pelo TSE teriam embasado decisões do ministro Moraes, como o cancelamento de passaportes, o bloqueio de redes sociais e intimações para depoimento à Polícia Federal. O jornal também destacou que as mensagens indicariam a elaboração de relatórios a partir de postagens de figuras públicas, como o jornalista Rodrigo Constantino e o ex-apresentador Paulo Figueiredo, ambos apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro. Olavo, vamos começar contigo. Essa fala do Moraes já é uma fala de desespero. Porque, entendo eu, poder de polícia, milícia digital, censura, conteúdo de ódio. É ele quem está dizendo o que é, então, o certo e o errado no Brasil? Não temos mais Constituição mesmo, então, Olavo? Alexandre de Moraes foi pego na mentira. Como disse o Nicolas, foi pego nu, na mentira. Vamos fazer um contorno, um pequeno contorno. São muitas faces, vou explorar primeiro uma das faces. O assessor de Alexandre de Moraes, um juiz, pede para que um perito produza provas para que Alexandre de Moraes possa julgar. Só que, primeiro, já um contorno monstruoso. Agora avança um pouquinho comigo, amigo ouvinte. A prova, o perito, é do TSE, mas o inquérito é do STF. E o juiz assessor fala assim, olha, para não dar muito na cara aqui, ó, você faz de conta que esse pedido surge do próprio TSE. Mentira! Quando Alexandre de Moraes fala do poder de polícia, é mentira. O Brasil adotou o sistema de investigação baseado no Ministério Público. O acusador é o Ministério Público. Existem as polícias judiciárias, civil, federal, que fazem a apuração. Amigo ouvinte, entenda. Torquemada, Tomás de Torquemada, em 1420, um inquisitor da Inquisição da Igreja, ele apurava os crimes, ele julgava os crimes e metia o pé no cadafalso para que a execução acontecesse. O Brasil não adotou esse formato. Alexandre de Moraes mete o pé na Constituição, da mesma forma como se meteu o pé no cadafalso da forca. Nega a Constituição, simplesmente nega. Qual a isenção desse juiz? Qual a isenção de Alexandre de Moraes? Onde está a isenção de Alexandre de Moraes que pede para um perito levantar provas
sobre uma pessoa porque ele quer condenar e diz que quando ele cisma, disse esse relator, quando ele cisma com algo, a coisa fica feia. Ele quer um relatório. E se o relatório não aparecer, ele mesmo fala. Pitoli, só termino citando aqui Laurenti Beria, que foi um policial, líder de Stalin, que torturava pessoas. A fala de Laurenti Beria era assim: me dê o nome, me dê a pessoa, que eu te dou o crime. Essa é a estrutura em que foi formado as investigações de Alexandre de Moraes. Não há uma apuração de fato. Dá o nome, ele fala, esse nome aqui, Rodrigo Constantino, pesquisa esse cara aqui porque eu quero condenar, eu quero caçar, eu quero derrubar as redes, eu quero impor multas. E as penas de morte que a gente fala aqui na época da Inquisição, na época de Stalin, na década de 20, 30, hoje são penas que inviabilizam pessoas, como tantas vezes nós vimos aqui, os de 8 de janeiro, os perseguidos políticos, os jornalistas que estão no exterior. O rei está nu. E quem vai investigar? Silvio, quero te ouvir. A gente tem muito a conversar. Quero te ouvir agora, Silvio, por gentileza. Olha, Pitoli, eu ouvi agora a doutora Olavo falando, ele já citou Hans Christian Andersen, né, o dinamarquês, o rei está nu, já citou Lavrenti Beria, a União Soviética, me dê um homem, eu te darei um crime. Eu recorreria, historiador que sou, a John Adams, o segundo presidente dos Estados Unidos, um dos pais da América. Os fatos são teimosos. Não adianta. Não adianta. Às vezes, na vida, não adianta. Não importam os seus ditames, as suas paixões, elas não vão mudar as evidências dos fatos. Tudo estava muito claro. E acho que agora, diante desses gigabytes que o Glenn Greenwald e a Folha de São Paulo têm em mãos, as coisas podem começar a voltar ao eixo. Também acho, Pitoli, e eu vou ter um pouco de cautela, porque não tenho a prerrogativa de foro do brilhante Nicolas Ferreira, de 28 anos, e eu já tive a oportunidade de dizer isso a ele, quando a gente se encontrou mais de uma vez, que ele vai ser um dos maiores oradores da história do parlamento brasileiro, não tenho a menor dúvida. Eu vou ser um pouco mais cauteloso do que ele, porque não tenho a prerrogativa de foro, e o Alexandre de Moraes ainda tem a caneta. Mas tem duas coisas que a gente precisa colocar de antemão, e eu não quero também atravessar a tua pauta, porque eu tenho certeza, tem muita gente para ouvir e muita coisa para falar, é um dos momentos mais importantes desde a redemocratização do Brasil que a gente está vivendo. Primeira coisa, Pitoli, o ministro Alexandre de Moraes não tem mais a menor condição de conduzir os inquéritos que ele está à frente. Não tem, não há. Juridicamente isso é impossível. É preciso que o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, se antecipe e informe o ministro Alexandre de Moraes que ele precisa largar, abrir mão, esqueça, acabou. Ele não pode conduzir mais esses inquéritos. Porque, pelo que já foi exposto, já está muito claro que houve manipulação. Mas, a partir daqui, pode vir algo muito pior. Então, ele não pode mais conduzir. E aí, alguém pode perguntar, mas por que, Silvio, ele não pode conduzir? Além do processo estar completamente maculado, tem gente presa, Pitoli. Tem pessoas presas. A cabeleireira Débora está presa. Os filhos dela, nessa hora, provavelmente, agora, às 8h34, queriam abraçar a mãe, mas não conseguiram. Porque ela está presa. Porque escreveu numa estátua, perdeu mané. Frase do próprio Luiz Roberto Barroso. E aí a gente sabe que tudo isso acontecia no grupo do WhatsApp. Peraí, tem alguma coisa errada, né? Aí a gente volta para outros lugares da nossa história em que pessoas empenham a liberdade, empenham a própria vida em defesa de gerações. Porque algo está errado. Eu não vou atravessar, como eu disse, Pitoli, a tua pauta, tenho certeza que
você vai voltar para mim daqui a pouco, mas eu só quero citar aqui, eu citei o primeiro ponto. Abra mão dos processos, dos inquéritos agora. Imediatamente precisa ser afastado. O segundo ponto, ou o Senado da República responde à altura do que está acontecendo no Brasil, ou a gente não precisa mais de um sistema bicameral no Brasil. Fica só com a Câmara, porque os senadores não valem de nada. Silvio, Olavo e audiência, nós temos um momento bastante importante no Brasil. E vou dizer qual o motivo disso. Nós temos aqui, na Auriverde, já ouvimos por 5 vezes o hacker Patrick Brito e na semana passada o jornalista Fabiano Golgo. E eles estão me mostrando o seguinte, olha, um influente, um forte político paulista que dá as cartas no governo estadual e no governo federal contratou o hacker em maio de 2018 para hackear, dentre outros, o então deputado federal e pré-candidato à presidência da República Jair Messias Bolsonaro, os filhos Flávio, Eduardo e Carlos, Gilmar Mendes, Michel Temer e um tal de Adélio Bispo, em maio de 2018, com documentos que provam o hackeamento deste cidadão humilde que parte de Uberaba e vai para São José, na região metropolitana de Florianópolis, e por uma sorte, o destino cuidou da vida de Carlos Bolsonaro, senão seria atacado naquele estande de tiros por Adélio Bispo, hackeado por Patrick Brito em maio de 2018. Não deu certo aquela incursão, Juiz de Fora, 6 de setembro de 2018. Há indícios de que, e provas, entendo eu, já colhidas pela Polícia Federal nos últimos dias, o mesmo contratante do hacker é o mesmo contratante de Adélio Bispo. Ô, Pitori, o que tem a ver essa história? Tem a ver que o sistema está fragilizado, amigo. O sistema está fragilizado. Estamos falando de um político que é forte em São Paulo, das cartas no governo do estado e das cartas em Brasília. Você já deve estar juntando o Lé com o Cré. E muito provavelmente, este forte político em São Paulo faça parte de tudo que leva este ministro que aí está à cadeira onde senta. Amigo, o sistema está fragilizado. O sistema está fragilizado. Entretanto, é muito forte. É muito forte. Por isso, cautela. Entretanto, nós temos que agora, na condição de povo, vejo eu, ir voltar para as ruas de maneira ordeira e pacífica, organizar manifestações Brasil afora e pedir o impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Não tem nada de errado nisso, nada de errado. Garantido constitucionalmente o nosso exercício da livre manifestação, ordeira e pacífica, mas o brasileiro precisa voltar às ruas. Nós temos essa obrigação, diante do que apontou o Silvio agora, dos presos que ainda estão. Débora dos Santos, dentre outros. Major Cláudio, da PM do DF, tem mais gente presa aí. Quem voltou para a cadeia agora em junho, por risco de fuga, senhoras de 71 anos, de 73 anos, quem está fora do Brasil, vivendo numa miséria lascada na Argentina, por conta desse tirano. Nós precisamos voltar às ruas. Ponto 1. Antes do Senado se posicionar, o brasileiro precisa voltar às ruas. Ponto 2. Se o Senado aqui não se manifestar, como o Silvio brilhantemente colocou, fecha aquela porcaria. Nós vamos saber de fato agora qual é o tamanho do preço de um cidadão chamado Rodrigo Pacheco. Nós vamos saber agora qual é o valor desse cidadão. Quanto custou para esse cidadão olhar para os seus próprios interesses, e não vejo o governo de Minas Gerais como seu interesse maior, vejo interesses muito além disso, que vão do ponto de vista profissional, enfim, eu não vou entrar nesses detalhes aqui agora, nos processos que estão dentro do Supremo, que ele e o seu escritório, né, defendem, não vou entrar nessa questão, mas nós vamos saber agora, diante do silêncio deste covarde, que é o Rodrigo Pacheco, o quanto custou esse silêncio até agora, porque não há mais desculpa, não tem mais o que dizer.
nós precisamos do impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Se não tiver vergonha na cara e pedir para sair, precisamos do impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Agora, nós precisamos do povo nas ruas. Nós precisamos do brasileiro nas ruas. Não sei como vai se dar, tinha que ser domingo agora. Tinha que ser domingo agora. Brasil inteiro. Não sei o que você vai fazer, não sei como a gente vai fazer, não sei se é possível, se há tempo hábil, mas essas lideranças, dentre eles Nicolas, Marcel Van Hatten, Salles, esses que aí estão defendendo a direita no Brasil, os conservadores e os perseguidos, estes precisam organizar manifestações, porque sem liderança não há manifestação. Não adianta achar que a gente vai juntar, né, meia dúzia de gato pingado ali se alguém não liderar. Não adianta. Pedir para o Marco Antônio em São Paulo, pedir para o doutor Sebastião Coelho em Brasília. Não sei o que nós vamos fazer. Não sei como. Hoje ainda é quarta-feira. Entendo eu que para o próximo domingo, dia 18, há a possibilidade de organizarmos manifestações ordeiras e pacíficas, garantidas pela Constituição em todo o Brasil, pedindo o impeachment de quem persegue, pedindo o impeachment de quem decidiu destruir a vida de brasileiros. Quem acompanha o dia a dia de presos, tornozelados e seus familiares, sabe o quanto ele decidiu destruir a vida de brasileiros, por mera vingança e perseguição. Então nós precisamos nos posicionar. É hora de voltarmos às ruas, primeiramente. E aí depois a gente vai ver quanto custou o Rodrigo Pacheco. Depois a gente vê o quanto custou o silêncio desse covarde. O citado pelo Olavo e também... Silvio, pois não? Pediu para falar, Silvio? Não? Você falou covarde. Covarde. Só isso.